Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, do canal Rádio Web Nogueira no YouTube e da página no Facebook, também com esse mesmo nome, Rádio Web Nogueira. Bom, eu gostaria no começo aqui deste vídeo, de agradecer a vocês, a audiência do programa da minha Rádio Web Nogueira, que está no Play Store. Vocês acessem aí o Play Store, no celular de vocês tem lá o ícone da Rádio Web Nogueira. Eu espero que vocês instalem no celular, que vocês compartilhem com os amigos a informação de que existe aí a Rádio Web Nogueira no celular de vocês, na Play Store, certo? Instalem aí, acompanhem os programas, peçam suas músicas, deem as suas sugestões para as pautas do programa. Tem lá a minha programação particular, né? Chamada Ponto de Vista, onde eu costumo praticamente diariamente informar aos amigos as questões que pautam para vocês nos enviem. Tem aqui vários pedidos e pautas aqui para nós conversarmos. Bem, meus amigos, vamos então conversar hoje, dando o meu ponto de vista sobre um vídeo que o presidente Bolsonaro fez, desdenhando do valor de 50,38% da eficácia da vacina Coronavac, certo? Pensando esse valor, dando a entender que é um valor muito baixo, muito pequeno, certo? De um instituto brasileiro, em solo brasileiro, que produz vacinas, que tem 100 anos aí de experiência, também junto com a Fiocruz, também centenária aí na área de produção de vacinas e medicamentos, certo? Mas o presidente pensou esse dado para jogar com a falta de informação de vocês, certo? Eu costumo dar aqui uma parte do meu currículo, né? Informando a vocês que eu trabalhei na área de saúde 20 anos, certo? 20 anos eu trabalhei em uma área, inclusive, específica. Eu tenho a minha primeira formação, me formei lá aos 18 anos de idade em técnico de análise clínica. Eu trabalhava em laboratório, então eu posso falar para vocês sobre biologia, microbiologia, como é que funcionam os sistemas de exames de sangue, como que se faz os testes para HIV, agora para corona. Tem todas essas informações para vocês com 20 anos de experiência na área. Obviamente que a grande maioria de vocês não tem experiência, colhem as informações que são passadas para vocês via jornal televisivo, jornal escritos e outros, né? Agora pela internet, pelos sites e tal. Porém, meus amigos, o que ocorre? O presidente, ele é o espelho da nação. Muita gente mais humilde, com uma formação escolar um pouco mais baixa, ainda que sejam pessoas de bom coração, de boa índole, elas têm o presidente da República como um espelho. E a palavra do presidente, se ele diz isso aqui é bom, é bom. Se isso aqui não é bom, não é bom. O presidente está falando. Está certo esse posicionamento? Sim, nós temos que respeitar uma autoridade, é o presidente da República. Porém, nesse caso em particular, é uma questão preocupante, porque o presidente usa essa influência, esse poder que ele tem, para arriscar a vida do pessoal. Um presidente que diz que é de Deus, não se sabe agora ao certo se ele é católico, se ele é evangélico, certo? Porque há vários vídeos dele dizendo que ele era católico, não praticante, agora foi batizado por um pastor que está preso,
certo? Está preso por corrupção. E tem lá a bancada evangélica formada por alguns partidos, inclusive o Partido Republicano, que é da Igreja Universal, certo? Existe um partido que foi fundado pelos bispos e pastores da Igreja Universal, tem apoio da Igreja Mundial, apoio da Internacional da Graça, já perdoou bilhões, ele perdoou aí de dívidas dessas igrejas em troca desse apoio, certo? Então, o presidente que se diz de Deus, diz de Deus acima de tudo, né? O Brasil em primeiro lugar, né? Segundo as palavras dele, porém ele não apoia a vacina brasileira. A Coronavac é a vacina brasileira, fabricada aqui no Brasil, com insumos da China. Como tem qualquer um medicamento que vocês tiverem aí na casa de vocês, um antibiótico, um remédio, qualquer um, tem insumos que veio ou da China ou da Índia, certo? Qualquer um, se vocês procurarem lá na bula, vocês vão ver. Um antibiótico, por exemplo, tem insumos da China. A vacina H1N1, que todos nós tomamos para combater a gripe, né? Tem insumos da China. Outras vacinas anteriores têm insumo da China. Porém, por que o presidente se preocupou nessa situação agora com essa vacina? Qual a opinião de você, meu amigo de direita, trabalhador, assalariado, mas se diz de direita, que apoia o mito e que não consegue pensar, apenas absorve a informação e aquilo é a verdade absoluta, não consegue raciocinar. Peraí, deixa eu ver se isso está correto, certo? Nós temos que ter essa condição, não podemos perder essa nossa condição de analisar uma notícia para saber se aquilo condiz com a verdade. Ora, se o presidente é patriota, essa posição de ir contra a vacina feita no Brasil, com um argumento furado de que vem insumos da China, sendo que ele não diz para vocês, ele não informa vocês que os medicamentos todos têm insumos que veio da China. Então, se todo medicamento praticamente usado no Brasil tem algum componente que vem da China, qual é o problema de ter um insumo lá chinês na vacina? Não tem sentido. Vocês concordam comigo? Dizer que a vacina não pode ser obrigatória não tem sentido. A vacina do Brasil, em determinado grau, sempre foi obrigatória. Obviamente que não há nenhum caso, não existe caso de que a polícia, o exército, alguém da vigilância sanitária invade a tua casa e leve você à força a um posto de vacinação e obrigue você a se vacinar. Óbvio que não é assim, porém existe a carteira de vacinação, é um documento. Esse documento, quando você vai procurar o emprego na lista de documentos, pode observar lá, consta lá carteira de vacinação sua e dos seus familiares, sabe? Quando você vai viajar, principalmente para fora do país, pedem lá a tua carteira de vacinação, é um dos documentos, certo? Então, é a maneira que o governo tem de fazer com que as pessoas se vacinem e se protejam contra esses vírus que estão aí na natureza. Muitas dessas doenças eclodem assim, de repente, por conta, inclusive, do desmatamento, certo? Porque esses vírus existem e estão contidos nas florestas, tal. Quando você desmata, você lança para o ar vários micróbios e vírus, e isso atinge as pessoas e vai se propagando por aí, certo? Aí a importância de não haver o desmatamento e até a preocupação de muitos
órgãos internacionais sobre esse desmatamento. Claro que, em parte, o que o governo diz, que eles estão de olho na água potável do Brasil, é verdade também. Há também esse jogo político, infelizmente há. Estão de olho nas plantas medicinais que existem, também existe essa parte. Estão de olho no nióbio, nos minérios que tem, sim. Tem muito ouro na Amazônia, inclusive, muitas pedras preciosas, muito minério importante, sem dúvida. Mas eles querem que se preserve a floresta porque os especialistas sabem disso, de que se contém a floresta lá, se mantém todos esses vírus, que é normal, existe desde o começo da humanidade ali. Ocorre que algum vírus desse entra pelo nosso organismo e nos faz mal, certo? E a partir daí ele vai se transformando. Quando você consegue desenvolver um anticorpo contra ele, ele muda, né? Sofre uma mutação e já aquele anticorpo já não é eficaz. Então nós temos que desenvolver outro medicamento, outra vacina, ou um medicamento via oral ou gotinhas, né, via nasal, como já existe em Cuba. Estão desenvolvendo lá um medicamento em que você coloca algumas gotas no nariz e isso combate o coronavírus. Mas, voltando aqui ao ponto de vista, o presidente coloca lá um percentual, pensou o menor percentual da Coronavac, dizendo que, poxa, só 50% é pouco, isso não quer dizer nada, sabe? Mas, meu povo, existem certos dados que ele omitiu. Vocês podem procurar se informar, podem procurar se informar aí nos jornais e nos sites, que vocês vão ver como é feito esse levantamento, esses dados aí de 50,38% aproximadamente, é um valor bem acima do que se necessita para liberar uma vacina, certo? É um valor seguro, considerado seguro, e que já dá a condição da Anvisa liberar essa vacina como segura, certo? É um dado apenas, o que o presidente deixou de comunicar aos seus seguidores e eleitores e por consequência ao país, é que a Coronavac ela atingiu 100% de eficácia nos casos mais graves, casos que levam até a morte, certo? O que é que significa esse 100% de eficácia? Significa que se você tomar a Coronavac, você tem 100% de proteção e 100% de certeza de que você não vai morrer de coronavírus. Olha que importante que é isso. 100% certeza de que você não vai morrer de coronavírus. 100% de certeza de que você não vai precisar ser internado, intubado, certo? Para tentar sobreviver ao vírus. Não. Então, quer dizer, a internação vai cair muito, a ocupação de leitos na UTI vai cair muito, o risco de morte pela coronavírus vai ser extinto, certo? Isso seria uma notícia que seria necessário o presidente fazer uma cadeia aí nacional de rádio e televisão e dar essa notícia. Feliz, porque o Butantan, o Instituto Brasileiro, atingiu esse nível, certo? Mas ele não faz isso porque o medo dele é dar moral para o governador de São Paulo, o João Dória, porque o Butantan fica em São Paulo, e eles estão numa briga política e ele não quer dar pontos aí para o governador. Se o povo morrer, morreu. Paciência, segundo ele, todo mundo morre um dia, certo?
Até, inclusive, vou fazer aqui um parênteses de um outro dado muito importante, em que o presidente diz, olha, o corona mata 3 a 5% dos infectados, se 70% da população do Brasil se infectar, contrair o coronavírus, então já estará o país imune sem necessidade de vacinas. Pois bem, é um raciocínio meio lógico, apesar de ser correto, e perigosíssimo. Mas por quê? Onde é que está o perigo e o erro aí nesse raciocínio? 3%, 70% de uma população de 210, 220 milhões de pessoas, dá aí 150, 170 milhões de pessoas. Certo? 3 a 5% disso dá uns 4 milhões e meio de pessoas. 4 milhões, um pouco mais até de 4 milhões de brasileiros vão morrer para que se atinja esses 70%. Isso faz sentido para você? Você acha confortável arriscar? 4 milhões e meio de pessoas morrerem aqui no Brasil, paciência, morreram. Pode ser você, pode ser eu, alguém da sua família. Tal. É confortável essa situação para vocês? Então, pensem aí. Mas, segundo o UOL, eu vou ler aqui umas anotações que eu fiz aqui, o presidente Bolsonaro chama de voluntários aqueles que quiserem se vacinar no Brasil. O termo voluntário, obviamente, é usado para aquelas pessoas que se dispõem a testar a vacina antes da aprovação, né? Para saber se realmente é seguro ou não. É um termo usado aí, lançado de propósito, é uma palavra lançada de propósito para ficar no subconsciente das pessoas. Eu não quero ser voluntário. Eu não quero ser voluntário, eu quero tomar a vacina que seja segura. Aí, no final da publicação, já diz, olha, quem vai dizer se a vacina é segura ou não é a Anvisa. Eu não posso interferir na Anvisa, a Anvisa é que libera. Eu não vou interferir nisso. Muito bem. Só que ele esquece de dizer para vocês, eu estou com a manchinha aqui no dedo, né? Ele esquece de dizer para vocês que ele já interferiu na Anvisa. Ele tirou todos os médicos, os especialistas na área de saúde, na área dos medicamentos aí, e colocou lá o pessoal militar que esse pessoal militar não tem formação na área de saúde. É para seguir as ordens dele. Então, obviamente que esse pessoal já sabe que ele está com a intenção de retardar a liberação, de impedir o máximo que ele conseguir que essa vacina seja disponibilizada para o povo. É claro que eles vão ficar nesse joguinho, como fizeram agora, né? Dizendo que o Butantan não enviou toda a documentação necessária para a liberação. Liberaram a Fiocruz, que está pedindo uma licença para importar 2 milhões de doses, que se for necessário aplicar 2 doses, seria 1 milhão de pessoas apenas num universo aqui, né, de 210, 215 milhões de brasileiros, apenas 1 milhão seria alcançado aí por essa compra de vacina importada. E a Fiocruz ainda vai produzir as vacinas, certo? Ou seja, vai levar aí alguns meses até se adiantar. O Butantan já tem estoque de vacina, já tem produção de vacina aí ao toque aí de 1 milhão e poucos de doses por dia de produção, certo? Já tem condição de começar a vacinar a partir do dia em que eles assinarem a liberação. Então é claro que o presidente joga com vocês, está jogando com a desinformação de vocês. Ele diz, eu não interfiro. Já interferiu. Já colocou lá o pessoal que está seguindo as orientações dele. Agora ele fica sentado, não interfiro, eles é que sabem, então é com eles. Perceberam o jogo? Perceberam? Por outro lado, ele diz, eu não vou me vacinar porque eu já contraí o vírus, eu já desenvolvi anticorpos, eu estou tranquilo, não quero me vacinar. Para jogar com o pessoal, dizendo, eu também não vou me vacinar, eu também posso contrair o vírus e ficar bem, eu não preciso de vacina.
Percebem o risco? Porém, vocês têm que saber, talvez até passaram por essa notícia sem dar muita importância, de que o presidente colocou sigilo de 100 anos na carteira de vacinação dele e da família. Cara, se ele não vai se vacinar, para que esse sigilo de 100 anos? Para que impedir as pessoas de ter acesso à carteira de vacinação e às informações contidas lá na carteira de vacinação do presidente? Faz sentido isso para vocês? Não é suspeito? Hein, meus amigos aí que elegeram o presidente, tá? Elegeram, tá eleito, democraticamente eleito, tá? Paciência, mas faz sentido para vocês? É lógico para vocês que um presidente que deveria estar preocupadíssimo e no pé do pessoal para que se produza logo a vacina e que se libere logo a vacinação, está nesse joguinho hipócrita, sabe, perigoso, arriscando a vida de vocês, e ele num conforto seguro lá, com uma autoconfiança muito grande de quê? Obviamente de quem já tem toda a proteção. Ele está nessa autoconfiança porque ele já foi imunizado, por isso que ele não quer que olhem a carteira de vacinação dele, toda a família dele. Ele já está seguro, mas não colocam vocês em segurança. Vocês aí, tá aqui, elegeram ele. Muitos aí morreram. Um apresentador do SBT morreu, um pastor evangélico aí, que também era negacionista, era contra, né, essa onda aí de Covid, dizendo que o vírus não era nada, tal, morreu também. Várias pessoas que se negam, que estão de direita, que estão andando nesse caminho aí e seguindo as orientações do presidente, estão tombando aí, estão morrendo. Então essa é a minha preocupação com vocês. Apesar de vocês terem eleito o presidente, vocês são brasileiros, são irmãos nossos de pátria, sabe? Não pode morrer. Olha lá o caso do Amazonas, por exemplo. Por que lá no Amazonas está tão terrível? Lá no Amazonas. Vai atingir quem? Principalmente aquela população indígena que está ali no meio da selva, escondida ali. Vai dizimar esse pessoal. É por isso que não se movimenta lá, para se imunizar, para socorrer esse povo. Certo? É um presidente, infelizmente, que ele é contra as pessoas de cor negra. Não vou nem dizer raça, para mim, no meu ponto de vista, nós somos uma raça só, é a raça humana, certo? Independente de cor. A cor é um detalhe da raça, certo? Como existe, por exemplo, a raça de animais, vamos por aí o gado, né? Certo? Existem bois e vacas brancas e pretas, marrom, meio avermelhadas, né? Marrom e branca. Então, a cor é só um detalhe da raça, mas nós somos uma raça só, a raça humana. E somos aqui um país de brasileiros, certo? Então, o presidente é eleito para cuidar de todos no território brasileiro. E não está fazendo isso, infelizmente, certo? Jogando essas informações tortas aí no Twitter e nas redes sociais dele, certo? Ameaçando, dizendo que vai acontecer no Brasil algo pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos e está na iminência de acontecer de novo um outro golpe lá. A polícia de lá, o FBI, e o pessoal já tem informações que dia 16, dia 17 e até mesmo no dia 20, no dia da posse do Biden, poderá ocorrer outras manifestações violentas lá, né, outros atentados, certo? Porque o presidente Donald Trump não admite a derrota. E o Bolsonaro já disse aqui também que pode acontecer alguma coisa grave, já aproveitando lá. Então ele coloca o pessoal, vejam vocês, numa sinuca. Ele não libera a vacina,
mas ele diz que é para o povo ir trabalhar, mas ele não dá proteção para o povo. Os governadores dizem que não, que o povo tem que ficar dentro de casa, certo? Protegido e não trabalhar, e tentam dar lá algumas condições para esse pessoal, certo? Aí o presidente usa a economia, diz que a economia vai mal por conta disso. Mentira. E já estava mal bem antes da pandemia. Vocês procurem lá o ano de 2019 e vão ver onde é que estava o preço do dólar, a inflação e as coisas. E o desemprego, certo? Então ele usa uma sequência de mentiras. Para quê? Quanto mais tarde o povo for imunizado, certo? Quanto mais demorar, mais confortável ele fica, porque o povo imunizado vai para a rua. Se pode ir para a rua trabalhar, podem organizar-se aqui no Brasil manifestações contra o governo, que ele conta aí atualmente com uns 25% de apoiadores apenas, certo? Então esse povo que não o apoia vai se manifestar contra ele. Isso ele não quer. Por outro lado, ele sabe que não pode segurar isso indefinidamente. Então o povo vai receber a vacina e vai se manifestar. Ocorrendo isso, vão mostrar na TV que essas mortes, de mais de 210 mil mortes e mais de 8 milhões de infectados, é culpa do presidente, e isso vai ser muito ruim para ele. Por outro lado, ele está numa corrida desesperada querendo o voto impresso. De duas uma, certo? Ou ele quer o voto mesmo impresso, acabar com a urna e voltar ao voto manual, né, que você tem que escrever, onde eu já postei inclusive aqui no meu Facebook uma notícia de que foi encontrado em urnas lá naquele tempo onde o voto era manual e era em papel, muitas urnas com votos já preenchidos, inclusive favorecendo ao então deputado Bolsonaro, certo? Então, é muito mais fácil se fraudar essa urna, esse sistema manual, do que o sistema de urna eletrônica, que ele diz que é fraudada, mas não tem provas, não apresenta as provas. Diz que tem provas, mas não mostra, certo? Então, falar é uma coisa. Eu tenho provas, essa urna é fraudada, mas então apresente a prova. Olha, a prova está aqui e tal. Não apresenta, porque não existe, certo? Em contrapartida, ele pode também dizer não, deixa a urna eletrônica assim. Ele foi eleito 7 vezes com a urna eletrônica. Foi eleito 7 vezes deputado. Então deixa a urna assim, eu só quero que se coloque um aparelhinho do lado da urna e que solte um comprovante impresso, então. Para quê? Para quê? Para facilitar lá uma recontagem de voto, para fazer uma checagem. Mentira, está mentindo para vocês. É mentira. A urna eletrônica já solta um relatório que fica afixado na parede lá. Cada vez que se fecha uma urna, que se encerrou a votação ali, automaticamente é gerado um relatório que está lá para ser checado. Isso é mentira dele. Também o voto impresso vai servir para que os milicianos controlem em quem você deve votar, certo? Quem mora nas comunidades aí controladas pela milícia. Os milicianos podem exigir que vocês apresentem para eles o comprovante de votação para ver se vocês seguiram as orientações dele. Olha o risco. Se não seguirem, certo? Por outro lado, as pessoas evangélicas, os pastores vão dizer, olha, o pastor presidente da nossa igreja pediu para que vocês apresentem aí os comprovantes de votação e tal. Para quê? É para saber se todo mundo foi votar? Não é. É para saber em quem vocês votaram, se vocês seguiram as orientações dos pastores, certo? Então é uma maneira muito eficaz de se direcionar o voto na direção em que interessa para ele. Essa é a realidade, é a realidade e a verdade dos fatos, certo? Então, fica aqui o meu alerta a vocês, podem se vacinar. Existe o dado que a vacina é 100% segura nos casos mais graves, casos que levam à morte, certo? Podem se vacinar tranquilo, tá bom?
Fiquem com Deus. Abraço a vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.